no madeira do Calvário. Amado Deus, nesta noite tão maravilhosa, Senhor, nós encontramos humilhado a teus pés de santidade, para te agradecer pela vida, pela paz, por nós crermos na tua palavra, o qual é uma dádiva do teu Espírito Santo, só de permitir que pudéssemos crer em ti, ó Pai, e também abrir nosso entendimento e coração para compreender a tua palavra. Obrigado pelo irmão ou irmã que veio, Senhor. Faz com que teu filho e filha possa sair melhor do que entrou aqui. Pai Santo, como sempre, cura o enfermo, liberta o oprimido, salva o perdido. Ajuda cada lar, cada família, tire toda a atmosfera contrária, Senhor eterno, nesta noite, nuvem escura, toda coisa errada, Senhor, seja dissipado. E dê para nós um bom sermão nesta noite, Pai. Já cantamos, já oramos, já subimos nas asas do louvor, os pedidos de oração foram entregues em tuas santas mãos, agora é o momento da tua palavra. Tome esta indigna pessoa, Pai, e fale ao teu povo. Entregamos em tuas santas mãos, no controle do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Amém. Cumprimento a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, sem perca de tempo, vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1. São dois. Gostaria de agradecer nesta noite cada irmão, cada irmã que veio adorar o Senhor conosco. Também nosso irmão Silvano está conosco, né? Sogro do pastor Alex, pai da irmã Thalita, com as crianças está aí, né? Deus abençoe eles, amém? Os demais são tudo daqui mesmo. Sinta na casa do Pai Celestial, amém? Amados, Efésios capítulo 1, que nós vamos ler. Também gostaria de dar uma nota. O irmão Gideone, com a família, voltou para Cacilândia por motivos trabalhistas. E então, quando ele vier aqui, ele pode falar com a igreja a sua justificativa de ter retornado para Cacilândia por causa do seu trabalho. Amém? Deus abençoe o irmão Gideone, ajudou nós aqui no louvor, líder de cântico. E agora ele está ajudando lá o pastor Oséias. Tá certo? Amados, são muitas coisas para nós termos que resolver. Mas nós temos um Deus grande, amém? Todos acharam? Vamos ler, amados, a partir do versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade,
o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém. Até aqui, amados, no 14. Podeis assentar. O Senhor acrescenta a bênção, a leitura da palavra. Amados, hoje, domingo, um dia muito maravilhoso para nós estarmos na casa de Deus, reforçar a nossa coragem, nos preparar, porque, amados, querendo ou não, eu tenho que falar isso, né? Nós não estamos aqui para sempre, tá? Aqui, fisicamente, nesse corpo, nessa terra, tá? Aqui, esse mundo é um campo de teste, né? Aqui é um campo de teste, para ver quem passa no teste, tá? Para herdar as coisas futuras, né? O mundo futuro que há de vir, que será de uma forma diferente, né, irmãos? Corpos glorificados, né? Uma vida completamente diferente dessa aqui. Então, nesta noite, nós vamos falar um pouquinho sobre redenção, tá? Mensagem hoje, eu sei que eu não vou dar conta, irmão, porque a mensagem de redenção ela é longa, né? Tanto que o irmão Brana teve que usar 3 cultos para pregar, né? Se o irmão Brana usar 3 cultos, imagina nós, tem que usar um mês, né? Redenção pelo poder, redenção pelo sangue, redenção, regozijo e gozo, tá? Então a igreja precisa saber, conhecer e se inteirar destas coisas. A redenção tem 3 estágios, como vocês sabem, né? Pagar o preço, interceder e reclamar, tá? E nesta noite, então, nós vamos falar um pouquinho sobre a redenção, tá? Porque é uma coisa de suma importância para nós, tá? Você tem que conhecer, eu sei que muitas vezes o irmão já leu, sabe, né? Mas o que é a redenção? O que é ser redimido? Tá? Então nós lemos ali em Efésios, aonde Paulo, né? Ele fala que Deus escondeu isso do mundo e revelou para nós, os eleitos, os predestinados. Amém? Eleição é uma coisa, predestinação outra. Tá? Então, amados, veja. Redenção, ela tem processos, tá? É uma história de amor. A redenção é a maior história de amor de todos os tempos, tá? Porque o livro de Ruth é o livro que explica totalmente isso aí. Quem lê o livro de Ruth sabe que é um livro, né? Um livro romântico, né? De Ruth com Boaz, tá? Mas ali está estampada praticamente a redenção, tá? O que Deus fez através de Ruth, através de Boaz, para mostrar o que Deus faria com a sua noiva, com a sua igreja. Então, amados, veja, Deus em Cristo se tornou nosso parente. Para ser redimido, amados, precisa de alguém que seja um parente, tá? Por isso que o livro de Ruth mostra claramente isso aí. Tá? Precisava de um parente para redimir a Noemi, e depois o Boaz acabou casando com a Ruth, né, a moabita, que foi resgatada de lá, de Moabe. Então, veja, Deus passa por nós por um processo de redenção. Como disse, Deus em Cristo se tornou nosso parente. Deus não tinha como fazer nada por mim e por você. Tá? Falando da forma do Espírito Santo, falando na forma de Deus que enche céus e terra, mostrando o Elohim, tá? Mostrando Todo-Poderoso, muito grande, como diz Jeremias 23, 23, 24, eu sou Deus de perto, e não também Deus de longe. Porventura o meu Espírito não enche o céu e a terra?
Então esse Deus Espírito é muito, muito, muito grande para fazer algo por nós. Como que Deus ia fazer algo por nós, irmão? Como? Ele é muito grande. Desculpe o que eu vou falar aqui, vocês não me levam a mal. Deus nem nos via. Tá? Pega um grão de areia e divide ele 1000 vezes. Em outra linguagem, Deus nem via nós, vamos falar assim, de tão pequeno que nós seríamos e tão grande que Ele é. Amém? Glória a Deus. Então o que Ele fez? Ele desceu da eternidade, desceu e se tornou um homem para se tornar um parente nosso. Deus teve que se tornar parente nosso. Amém? Para quê? Para nos redimir. Redimir é comprar de volta. Como lemos em Efésios 1, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Deus nos predestinou para ser filhos de adoção. Nós, no futuro, viríamos nesta terra, mas viríamos pela vacina do pecado, viríamos todo doente, cheio de pecado, cheio de coisa ruim, de toda coisa que não presta. Mas na presciência de Deus, Deus tinha que nos trazer de volta. Porque quando, irmão, a raça humana veio sobre a terra, além de vir a semente da serpente, veio também os filhos de Deus misturados nisso aí. Que houve uma mistura. Não vou entrar em detalhes. Por isso que tem que nascer de novo. Deus encerrou todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Tá? Porque houve uma hibridação. Mesclou tudo. Tá? A raça pura acabou, não existe raça pura. A única raça pura que existe chama Senhor Jesus Cristo. É a única raça pura. Então o que Deus fez? Ele desceu da eternidade, irmão. Veio descendo e se tornou o gens e o óvulo no ventre de Maria. Deus não aproveitou nem o óvulo de Maria. Porque do óvulo da nossa mãe é os nossos músculos, é a nossa carne. Tá? E o genes do nosso pai é a nossa vida. Tá? O que aconteceu? Deus não pôde aproveitar nem o óvulo de Maria. Então Deus deu um óvulo, Deus criou um óvulo e um genes. Deus fez o embrião completo, tá? Deus fez o embrião completo e colocou no ventre de Maria. E uma coisa que eu estava meditando na mensagem, e falei, como que Deus é sábio? Porque Ele não é de nenhum país, para não discriminar. Falar, não, Deus é judeu. Deus não é judeu, irmão. Tá? Como eu nasci no Brasil, mas não sou brasileiro. Tá? Sou brasileiro de nascimento. Mas eu sou celestial. Você é celestial, amém? Nós não somos daqui, somos de cima. Então, por que eu estou frisando que Jesus não é de nenhum país? Porque Jesus não é japonês, chinês, africano, brasileiro, mameluco, índio, africano. Jesus não é nenhuma raça da terra, irmão. Deus criou ele especialmente, o genes e o óvulo, amém? E colocou na barriga de aluguel, vamos dizer assim, né? Da Maria, que ela só emprestou o ventre. Para que Jesus se tornasse o nosso parente redentor. E uma vez que você compreenda isso, já era o inferno e o diabo, porque você foi redimido. Você foi comprado. Amém? Isso é a redenção. O pecado nos atingiu. Porém, esse parente redentor veio e disse, não, eu te resgato. Mas precisa pagar o preço do pecado. Uma pena que ninguém dava conta de pagar. Ele veio e falou, eu pago. Amém? Por isso você tem que crer nisso. Vida eterna
é crer e aceitar isso. Eu creio. Você aceitou Jesus Cristo. Você aceitou o que Ele fez no Calvário. Amém? Ele é seu parente redentor. Ele te resgatou das garras do diabo, do pecado, do mundo. Nada mais pode te arrastar, porque Deus te redimiu. Glória a Deus por isso. É muito tremendo, irmãos. Agora, voltando um pouquinho, que eu gosto de frisar aqui. O Todo-Poderoso, na forma do Espírito Santo, não podia fazer nada por mim e por você, irmão. Nada, nada mesmo. Então Ele se tornou um de nós. Se tornou um homem para poder nos ajudar. Aí Ele se tornou o curador, se tornou o justiceiro, se tornou o vingador, se tornou o juiz, se tornou o advogado, se tornou o pastor, se tornou o evangelista, se tornou o mestre, se tornou tudo. Amém? Deus, através de Jesus, se tornou nosso parente. Você tem um parente lá agora. A irmã tem um parente lá em cima agora, que te representa. Nós temos um parente que nos representa lá, irmão. O mundo tem um negócio de dizer QI, não é? Como que você conseguiu entrar naquela empresa? Eu tenho um QI. Quer dizer, quem indica. Outro tipo de QI, tá? Porque QI é quociente de inteligência. Mas esse QI é quem indica. Nós temos um QI lá em cima. Quem nos indicou? Cristo. Amém? Cristo nos indicou, irmão. Agora, isso tem processos, tá? É o que eu quero entrar aqui, irmão. Isso tem processos. Porque uma vez que você conhece isso, você conhece o seu retorno de volta para Deus. Porque quando você veio, não importa a maneira que você veio, tá? Não importa. Mas você veio, está aqui. Agora você tem que descobrir como fazer para voltar para Deus. Tá? Porque se você não descobre, né? O outro do outro lado, do camarada, vai colocar cigarro na sua boca, cachaça, sexo, adultério, fornicação, pecado, sujeira, né? Vai acabar com o seu corpo, tá? Vai te contaminar, vai te sujar. Para quê? Para você ser incorrido na lei de Deus e ser condenado. Mas você descobrir no meio de voltar, você se vai autocorrigir. Amém? Porque Deus sabe que nós vamos falhar, mas Deus sabe que nós temos que nos corrigir, acertar nossas situações. Amém? Então, para isso, veja. Então, Deus passa por nós por um processo de redenção. Ele fala aqui de Josué e Efésios, né, que é um paralelo, comparação. O livro de Josué é um paralelo com o livro de Efésios. Porque Josué quer dizer Jeová Salvador. Tá? Josué posicionou o povo na terra prometida. O livro de Efésios é o livro que posiciona a igreja. Amém? Em Cristo. O livro de Efésios. Tanto que você pode ver que o quintuplo de Efésios, tá, está no capítulo 4, né? Principalmente o capítulo 4 de Efésios, que fala a unidade da fé, né? A unidade dos membros do corpo de Cristo ali. É uma coisa muito maravilhosa. Então, o livro de Efésios, ele posiciona a igreja, tá? Como o livro de Josué posicionou Israel na terra prometida. Tá? Josué falou, Gade, você fica aqui, Azer, aqui, Efraim, tal lugar, Naftali, tal lugar, os levitas, cuidar do templo. Né? Josué estabeleceu para cada um o posicionamento. E o livro de Efésios é que posiciona a noiva também no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Por isso que o livro de Efésios não tem jeito, você tem que ir lá. Como lemos aqui o capítulo 1, né? Você viu ali, né? Deus dá para nós o penhor da nossa fé, primeiro. Deus dá para nós a nova natureza, não é isso? Deus dá para nós a adoção. Você precisa de adoção. Sem adoção não chegamos lá. Não é só ser batizado. É como eu sempre falo, irmão, é um processo. Você é batizado, você é santificado, amém?
Você tem que nascer de novo. Olha, o batismo nas águas significa que os seus pecados dali para trás morreu. Não significa que você não vai errar. Você ainda vai errar. Só que aí você vai para uma segunda etapa, que é do sangue, chamada santificação. Na santificação você vai se limpar. Tá? É uma etapa perigosa, longa. Você vai se limpar. Depois de limpo, Deus vai abrir o seu entendimento para compreender as Escrituras, que em outra linguagem é o novo nascimento. Uma pessoa, irmão, que não teve o entendimento aberto, ela não nasceu. Tá? Não nasceu. Qualquer um pode chegar e falar, lá na igreja ali está tendo um pregador de cura divina, vamos para lá, ele vai para lá. Olha, lá tem uma missionária lá, vamos para lá, já vai para lá. Por quê? Não teve o entendimento aberto. Porque abrir o entendimento é nascer de novo. Amém? E teologia não abre entendimento. Seminário não abre entendimento. Tá? Só Deus que abre entendimento. Glória a Deus. Não tem jeito, irmão. Pode ter 10 diplomas, igual o teólogo para mim, o adventista mostrou para mim. 10 diplomas dele. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Tá? Precisa de Deus. Então, justificação, santificação, novo nascimento. Aí a experiência com o Espírito Santo, você precisa do Espírito Santo, porque, irmão, sem o Espírito Santo, eu não dou conta de subir aqui. Ninguém dá conta de fazer nada. Precisamos do Espírito Santo de Deus. Amém? É Ele que nos guia, Ele que nos ajuda em tudo. Tá? Vamos continuar aqui, porque isso aqui é para um mês de culto. Então Josué e Efésios, Israel saindo do Egito, redenção por sangue. E depois redenção pelo poder, depois redenção por regozijo e gozo. Foi pelo sangue, início, depois pelo poder. Atos 20, 28. A igreja que Deus resgatou com o seu próprio sangue. Mas não foi Jesus que resgatou? Como que foi Deus? Jesus Cristo é o próprio Deus. Amém? Então veja bem, a redenção, mostrando no tipo lá, no passado. Primeiro foi pelo sangue de cordeiros. Tá? Moisés mandou aplicar o sangue de cordeiro no umbral da porta, na casa do povo de Israel, em Gósen, quando eles estavam no Egito, antes da praga da morte descer sobre o Egito. Deus disse para Moisés, coloque o sangue no umbral da porta, porque vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e praga de mortandade nenhuma chegará na vossa casa. Aquele sangue do cordeiro, o sangue dos animais ali, que era aplicado nos umbrais das portas, irmão, era um tipo, tá? Era um tipo, apontando para o verdadeiro sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Mas mesmo assim, sangue de cordeiro, Deus respeitou eles, porque Deus não deixou o anjo da morte entrar lá dentro e matar o primogênito. Então ali foi redenção pelo sangue. Amém? Então redenção pelo sangue. Nós precisamos da redenção pelo sangue também. Por isso que Cristo teve que derramar sangue. Por isso que Cristo teve que morrer. Não para resgatar somente os que estavam em cima dessa terra, mas para resgatar também os que tinham partido nas eras passadas e estavam lá na quinta dimensão, sepultados no sepulcro espiritual, o chamado seio de Abraão. Eles estavam no seio de Abraão. E Jesus Cristo tinha que morrer para descer aquelas partes mais baixas da terra. Por isso que ele teve que morrer, para ir lá. Imagina, meu irmão, se Deus falar, irmão, você vai ter que morrer hoje para ir lá no inferno. O que foi, Senhor? É que tem um filho meu que está lá, do lado de fora, lá sofrendo, tem que tirar ele de lá. Vai lá. Você não ia? Mas Jesus Cristo fez isso. Ele foi lá e tirou os santos que estavam no chamado seio de Abraão. Ele tirou daquela região. Como? Na ressurreição dos mortos. E levou para o terceiro céu. Tá? Rasgou-se os véus que tinha e transportou. Tanto que o seio de Abraão hoje está desativado. Não tem mais nada lá, irmão. Tá? Mas a região dos perdidos continua lá. E todo dia está enchendo de gente. Que morre e vai para lá. Os ímpios, incrédulos, pessoa que não quer nada com Deus.
desviados, adulto, fornicário, assassino, não é isso? Sodomita, toda classe de mentiroso, de bandoleiro, morreu, vai para lá, esperando o julgamento. E lá de vez em quando, chega um no céu. Não é? Certos anos fica esperando assim, chegar um. Lá de vez em quando chega um. É difícil chegar um santo no céu, irmão. É pouquíssimo. Né? Passa, vai para o terceiro céu. Mas vamos continuar. Então, pelo sangue, início. Depois, pelo poder. Então, primeiro foi redenção pelo sangue. Amém? Então, o sangue foi colocado na porta. É um tipo para mim e para você também. Amém? Que o sangue também hoje, 2023, tem que ser colocado na nossa casa. Pela fé. Não o sangue de um bode, de um cordeiro, não. Mas o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pela fé, você coloca o sangue no umbral lá da sua casa. Pela fé, você coloca, se falar, essa casa, eu estou colocando a minha mão aqui no batente da entrada da sala e da cozinha. Eu, pela fé, coloco o sangue do Cordeiro de Deus aqui, para o diabo não entrar aqui com os seus demônios e com as suas pestilências. Aquela casa passa a ser uma casa reservada para Deus. Desculpa, irmão. Não conta piada dentro dessa casa. Não bebe cerveja dentro dessa casa. Não fala mal da vida dos outros. Porque Deus está ali. Amém? Aquela casa é uma casa reservada para Deus. E não só aplicar o sangue ali, mas quando você aplica o sangue na porta, o sangue espirra em você. Amém? Quando você bate aquela trincha de sangue lá em cima, na porta aqui, dos lados, aquele sangue espirra em você. Significa que quando você sair da porta da sua casa para ir na rua, no mercado, onde você vai, expondo o sangue de Cristo que espirrou em você na rua. As pessoas olham, olha, aquele lá, ele está salpicado pelo sangue do Cordeiro. Então você, além de aplicar o sangue, você expõe também o sangue lá fora. Então aonde a irmã vai, aonde o irmão vai, o diabo está te vendo. E não pode fazer nada com você, porque você está acobertado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia! É isso que funciona, irmão. Não adianta você estar na sua casa com a pilha de mensagens, 50 mensagens, lendo, está entendendo? Mas não pôs o sangue na porta. O mal vai entrar. Tá? Então você tem que pôr o sangue. Você tem que aplicar o sangue. Agora, em outra linguagem, pastor, troca por miúdo. Desculpa, irmão. Faça uma limpeza dentro de casa. Tire as coisas que Deus não agrada de dentro de casa. Porque nós somos fáceis para juntar tranqueira do diabo para dentro da nossa casa. Jogatina, coiseira, revista. Fora a internet, né, irmão? Não vou nem falar. Então você tem que monitorar. Amém? Então essa foi a redenção pelo sangue. Aí o que aconteceu? No outro dia de manhã, o shofar tocou, eles saíram do Egito. Pela mão poderosa de Deus. Aí Deus teve que entrar na redenção pelo poder. Amém? Teve que aplicar a redenção pelo poder. Porque por sangue já tinha aplicado. Agora vinha a redenção pelo poder. Como é que foi? Eles caminharam até o Mar Vermelho. Aí Faraó falou, olha, vai e mate todos aqueles hebreus. Elimine todos eles. Eles são meus escravos e fugiram de mim. Eu quero que mate todos. Então o diabo acionou a morte atrás deles. Como o diabo também aciona a morte atrás do irmão, atrás da irmã. Então vem vindo o exército de Faraó atrás de Israel. E Israel então chegou no Mar Vermelho e ficou encurralado. Você vê o que o diabo faz com você, né, irmão? Às vezes ele te encurrala.
Deus permite. Para quê? Para mostrar o seu poder. Deus quer mostrar maravilhas. E aí vem a redenção pelo poder. Por quê? Porque Deus falou: olha, Moisés, eu vou te falar uma coisa, Moisés. Esse povo egípcio, esses carniceiros que batia na costa de vocês, que surrava vocês, que fazia vocês serem escravos, eles vão se acabar agora nesse Mar Vermelho. Vocês nunca mais vão ver esse povo, Moisés. Porque eles iam atravessar o Mar Vermelho. Assim é o irmão que nasce de novo e vem para Cristo. Não é isso? Os seus problemas vão morrer ali no mar. As suas dificuldades vão cessar ali no mar. As enfermidades vão cessar ali no mar. Tudo vai terminar ali naquele mar. Como aqueles egípcios terminaram ali no mar também. Por quê? Porque quando eles estavam aproximando do arraial de Israel, Deus desceu na forma da coluna de fogo e fez uma muralha de fogo e barrou o exército de Faraó. E além de Deus barrar o exército do Faraó, Deus disse para Moisés: o que você tem na mão, Moisés? É uma vara. Fere as águas. Por que você clama a mim, Moisés? Diga ao povo que marcha. Marchar para onde, Senhor? Fere as águas que o mar vai abrir. E ele bateu o cajado, o mar abriu. Amém? Então Deus barrou o inimigo e abriu a saída para Israel passar. Isso foi a redenção pelo poder de Deus. E isso está na nossa vida, irmão. Glória a Deus. Mas como, pastor? Como? Vamos trocar isso por miúdo. Se o irmão crê, se a irmã crê, não importa o problema que está vindo nas suas costas, que está vindo contra você. Deus barra o inimigo e abre a saída para você. Deus dá a saída, irmão. Não importa, pastor, é uma enfermidade, vai ficar sepultado no mar. Pastor, é o câncer, vai ficar sepultado no mar. Pastor, é uma tuberculose, é um problema financeiro, é um problema na minha casa, é um problema de casamento, divórcio, é um problema disso, é um problema daquilo. Não importa, Deus barra o inimigo e te dá a saída, porque você é um redimido de Deus. Glória a Deus. Se você crê nesta noite, pela redenção, Deus vai tirar de você essa coisa que está lhe atrapalhando, essa coisa que está vindo na sua encosta, que está vindo atrás de você, tentando perseguir, porque o profeta fala: você tira o pé, o diabo está na sua cola. Redenção pelo poder. E depois, irmãos, redenção, regozijo, amém? Na terra prometida. Então, se você crê, porque o segredo é crer, você tem que aceitar aqui. Se você crê, esses problemas cessam, essas dificuldades cessam, essas coisinhas corriqueiras da sua vida, que você tem que ficar tomando remédio, isso cessa, porque você é celestial, você não é da terra, você é redimido, teu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Você tem história, aleluia, glória a Deus. Nós tem história para contar. Nós, o povo da sétima era da igreja. Então, amados, coisa linda é a redenção. Coisa linda é você saber que você foi resgatado. Quando você sabe que você foi resgatado, a morte pode bater na porta, não adianta. Você foi resgatado. Você vai falar igual Paulo: onde está a tua vitória, ó morte? Onde está o teu aguilhão, ó morte? Onde está a tua vitória, ó inferno? No inferno, você não vai para o inferno. Você foi redimido.
Nessa era moribunda, nessa era de Laodiceia, podre, suja, cheia de denominação rota, Deus te tirou de lá. Deus te resgatou de lá. Deus abriu o seu entendimento. Por isso que você não crê em mais nada, a não ser na mensagem da hora. Amém? A mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Você crê, irmão? Mais valiosa que o ouro de toda essa terra é a mensagem. Pastor, por quê? Porque ela é vida eterna. O que adianta ter ouro, irmão? Já viu os filmes de caça-tesouro? Já viu? Acabou que luta para conseguir o tesouro, né? Acha lá toneladas e toneladas de ouro. Aí morre no meio do ouro. O ouro despenca tudo em cima dele, morre afogado no meio do... O que adiantou? Todos eles têm um fim trágico. Mostrando que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É melhor ganhar a sua alma com Deus. Porque, irmãos, espera aí, irmão, não é só o planeta Terra, não. Tem muitos planetas, tem milhões de galáxias. Tem muita coisa para nós explorar no universo. Você ficar pensando só aqui, igual uma tartaruga, não. Pensa alto. Pensa no futuro. Pensa na eternidade. Aproveita, não deixa a sua alma morrer. Por causa de um vício, por causa de um pecadinho de nada, por causa de um cabelinho de venta. Não deixa a sua alma perecer por causa disso. Salva a sua alma. Como? Crendo na palavra. Aceitando Cristo. Glória a Deus. Então veja, irmãos, colocar o sangue. Para sair e escapar da morte, aplicar o sangue. Cristo morreu por você. Sai do mundo, Ele te redime. Você tem que crer pelo sangue que foi redimido. Hoje, Deus te manda o Espírito Santo para provar que Cristo morreu por você. Ele é o comprovante. Se você vai viajar de uma cidade para outra, irmão, e você vai levar aí algum objeto caro, né? No seu carro, sei lá, um móvel, sei lá, alguma coisa. Você tem que levar a nota fiscal. Porque a hora que a Polícia Federal te parar, fala, e esse objeto aqui? Ah, eu estou transportando... Não, cadê a nota? Ah, eu estou sem a nota fiscal. Então, fica retido aqui. Está entendendo? Você precisa da nota fiscal. Você vai pegar o ônibus, você precisa do ticket. Né, de passagem, vai pegar o avião, você precisa lá do check-in. Então, quando Deus te redime, quando Deus te salva, amém? Que você é redimido, é resgatado, Ele é obrigado a lhe enviar o Espírito Santo. Amém? Deus tem que te dar o Espírito Santo, porque Ele é o seu comprovante. Por isso, irmão, que precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o seu comprovante que você foi redimido. Amém? E como que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Você sabe quando você realmente crê. Quando você crê, você tem o Espírito Santo, porque você não pode crer sem ter o Espírito Santo. Amém? Agora é claro, né, irmão? Você vai passar por experiência, tá, do Espírito Santo. Você pode receber dons. Hoje tudo bem. Hoje nós estamos além, né, do período pentecostal. Mas você quer falar em línguas estranhas? Você pode falar em línguas estranhas, desde que haja intérprete. Visões, revelações, experiência com Deus. Né? Cada um de nós tem as nossas experiências com Deus. Né? Deus te chama. Deus fala com você. Você ouve a voz de Deus. Amém? Por quê? Porque o Espírito Santo, irmão, não deixa você sair da linha. Agora eu vou falar uma coisa bem forte. Se sair da linha e o Espírito Santo não buscar, é complicado. É igual o filho que desgarra do pai e da mãe. Vamos dizer, eu não vou, esse aí não é meu filho não. Esse aí nós adotou. Sei lá, alguma coisa, nós achou na estrada. Não é filho. Hebreus 12, 7. Qual filho que o pai não corrige?
Se o pai não corrige, diz a Bíblia, é bastardo. Tá? Então você é castigado, irmão. A irmã passa por prova, por luta, por dificuldade. É Deus te dando pequenas chicotadinhas. É Deus te dando pequenas disciplinadinhas. Para você se posicionar. Para você falar, oh, Deus está me castigando aqui. Glória a Deus, amém. Pelos irmãos e irmãs que são provados. Tem uns que é provado com provações, irmão, que não vai mexer na sua carne, mas vai mexer no seu bolso. Não sai da dívida. A contaiada. Não é isso? E você, meu Deus, me ajuda. Se esforça daqui, se esforça dali. Outros não. Vive bem financeiramente, mas é doente. Outros não têm problema financeiro, não é doente, mas o lar está afundando. Sempre tem que ter alguma coisa para você orar. Deus permite, isso é permissão de Deus, irmão. Deus sabe que nós vamos passar por N coisas. Ele permite. Para quê? Para você vencer. Senão você não venceu nada. 3:21 de Apocalipse. Ao que vencer. Amém? Assentará comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Você acha que Jesus não teve que vencer? Jesus venceu tudo, irmão. Ele venceu o diabo lá na tentação. 3 investidas do diabo. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu tudo. Jesus venceu calado. Quando bateram nele, perguntaram alguma coisa, fala aí, faz uma mágica para mim aqui, você não é o Cristo, desce da cruz. Ele... Imagina, Deus calado. Deus que podia, num piscar de olho, acabar com o mundo, amém? Ele ficou calado, por quê? Porque ele pensou em mim e pensou em você. Ele pensou em nós. Glória a Deus. Deus não podia quebrar o plano da redenção. Ele tinha que ficar quietinho, irmão. Porque querendo ou não, Deus pegou um bolo de terra e na cara do diabo. Jogou terra na cara do diabo. Pastor, o diabo fez o trabalho de Deus. E ele está me escutando. E ele fez mesmo. Por quê? Porque ele ajudou a matar Cristo. Se ele soubesse que matando Cristo ia salvar a humanidade, ele colocava uma guarnição de gente em volta, ninguém mexe com esse homem. Porque se ele morrer, ele vai salvar a humanidade. Então ninguém pode matar. Irmão, ele não tinha revelação. O diabo não tem revelação. O diabo tem, sabe o quê? Adivinhação. Você vai numa igreja, aqui tem uma irmã que está com problema assim, irmão, com problema mental na cabeça. Todo mundo tem problema na cabeça. Vem cá, vou orar para você. Ora, você continua pior. Isso é adivinhação. Aqui tem uma irmã que perdeu a chave e não sei o que lá, e a chave, o carteiro achou, veio trazendo outro dia. Vem cá, irmã, vou orar para você. Até hoje não encontrou a chave ainda. É adivinhação, irmão. O irmão Brana falava assim, aqui tem uma irmã que tem o câncer. Ela é assim, está sentada ali, aquela irmã tal. Pode vir aqui, irmã. A irmã vinha e expelia o câncer. O câncer estourava, se era no seio, estourava para fora. Se era no ventre, ia lá no banheiro, expelia o trem para fora. Isso é revelação. Então o diabo não tem revelação. Quando ele encontrou com Jesus, se tu és o Filho de Deus, faz as pedras virar. Se tu és, ele não sabia. Jesus deu, desculpe, tá? Jesus deu uma de João sem braço. Não fez espetáculo para o diabo, irmão. Em outra linguagem, o irmão Branda fala assim, o diabo manda você fazer uma coisa, você vai fazer? Não, você não tem que obedecer ao diabo, não. Jesus não obedeceu ao diabo em nada. Amém? Por quê? Porque ele era o nosso parente redentor. Ele trabalhou, irmão, Jesus Cristo trabalhou direitinho para enganar o diabo. E quando Cristo morreu, que bateu na porta do inferno, ele diz, eu te peguei. Jesus, você me pegou coisa nenhuma. Eu é que te peguei. Agora já era para você. E foi mesmo, até hoje o bicho está com a cicatriz
do chute que Cristo deu nas costas dele. E tomou a chave da morte e do inferno e falou para ele: a partir de hoje eu sou o chefe. Subiu no céu e rasgou os véus que impediam as orações. E fez uma linha de comunicação para nós, irmão. Da terra até o céu. Aonde você está? Você ora e os céus te respondem. Os céus te atendem. Glória a Deus. Onde você está, irmão? Você clama e Deus te atende. Isso é verdade. Então, veja, irmãos, veja, você precisa da nota fiscal, como diz. Redenção, ele morreu, pagou, te redimiu, comprou. O profeta fala de Noé. Noé foi o tipo da justificação. Batizou a terra com água, o dilúvio. Cristo veio com seu sangue, santificou a terra. A palavra da verdade, Cristo na cruz derramou sangue para santificar a terra. Agora será com fogo para queimar todo o mal. Não ficará nada, será uma purificação completa. Nenhum germe ficará na terra. Porque Deus trata a terra, irmão, como trata o homem e a mulher. A terra foi coberta pelas águas do dilúvio, batismo nas águas. A terra recebeu sangue imaculado de Jesus Cristo, que não é o sangue de nenhum homem da terra, é o sangue de Deus, tá? Caiu na terra. Antes do sangue cair, você não podia comer carne de porco, você não podia comer certos tipos de peixe, você não podia comer certos tipos de animais, porque Deus tinha estabelecido uma lei, né, dos animais imundos, animais impuros, porque o sangue de bode não purificava nada. Mas uma vez que o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus Cristo, caiu na terra, diz a Bíblia, que santificou toda a terra. Amém? O sangue de Cristo purificou todos os alimentos, quando os alimentos é tomado com ação de graça. Por isso que ele aparece na visão para Pedro e fala para Pedro: Pedro, o que você vê? Senhor, vejo um lençol cheio de animais. E Deus falou: mata e come. Falou: Senhor, não vou colocar coisa comum e imunda na minha boca. O Espírito Santo disse para ele: Pedro, não chame tu comum e imundo aquilo que o Senhor abençoou. Então Deus abençoou todos os alimentos quando é tomado com ação de graça, irmão. Não é em vão que os irmãos chineses comem cachorro. Ora lá, Senhor, abençoa esse cachorro aqui, né? Esse gato. Até cobra. A China. E aí? É a comida que eles têm, irmão. Agora, se nós comemos boi, né? Frango, outros, amém. Mas e quem não pode comer, irmão? Você está na guerra, está perdido. A única coisa que você tem para comer é um rato. Assa o bicho no fogo. Já era, ora. Amém? Por quê? Porque a Bíblia não pode falhar. Deus é maior que a impureza. Deus é maior que a bactéria. Deus disse: eu consagro. Agora está certo, lá atrás não podia mesmo, era lei física. Jesus foi questionado, irmão, dá licença, até isso tem que falar: mestre, por que o Senhor deixa seus discípulos comer sem lavar as mãos? Que vergonha, né, irmão? Como é que você come sem lavar as mãos, rapaz? Jesus falou: o que entra não contamina. Mas o que sai é que contamina. Se você come alguma coisa sem lavar as mãos, desculpe, pega uma fruta lá, sei, nem lavando, nem come, o seu corpo, ele adquire coisas para combater qualquer impureza daquele alimento sem lavar. E aí? Deus já nos capacitou para isso, irmão. Você não pode criar um menino com tanta coisinha, não toca ali, porque ele não vai alcançar coisas imunes, né? Imunidade. Tem que deixar ele ter imunidade. Amém? E Cristo deu para nós a imunidade do seu Espírito Santo, que nada nos contamina. Nada chega para nos contaminar. Glória a Deus. Vamos mais além? Se comer comida mortífera. E agora? É pior do que comer um gato, comer um cachorro. Se comer coisa mortífera. No 16 de Marcos, não falou? Não lhe fará dano algum. Porque trouxeram um prato com veneno, com sei lá, com tranqueira para você, até com macumba.
Senhor, consagra esse alimento aqui, Senhor, que eu vou matar minha fome aqui, Senhor, que eu estou muito com fome. Consagra, tira todo o mal em nome de Jesus. Manda para dentro. Dá nada. Deus é obrigado com a sua palavra, irmão. Isso é redenção. Se você crê, nada lhe atinge. Agora é claro, pastor, é fé. Você não tem fé? Então, come da sua maneira. Por quê? Porque isso é fé. Então, sangue caiu na terra, santificou. Agora vem uma coisa mais forte. O fogo exterminador de Deus. Além do fogo atômico das bombas atômicas, mas vai vir o fogo de Deus. Amém? Que é a limpeza do planeta. Não é para destruir a terra não, irmão. A terra não será destruída. A terra vai ser ajuntada. Porque a terra no dilúvio, ela rachou tudo. A África foi para lá, Europa veio para cá, a Ásia foi para trás, o Brasil, a América veio para cá, e ficou aquela terra toda rachada, né, irmão? Você pode ver que se pegar a terra, irmão, e ajuntar, ela encaixa tudinho. As ilhas e os pontinhos. É um jogo de encaixar. Então, quando Cristo posicionar a terra vai voltar para as mãos de Deus, que é o dono original, ele vai juntar de novo. Esse 1000 quilômetros que tem da África para o Rio de Janeiro, aqui o Brasil, vai sumir esse 1000 quilômetros, porque ele vai juntar. E ele será o governador de toda a terra. E desculpe, não vai ter um ímpio e nem um incrédulo nesse tempo. Só vai ter ele e a sua noiva. E as nações que serão geradas no decorrer desse tempo. Pastor, não vai ter um povinho do Paraguai, um povinho da... Não. Pode ter um povinho do Paraguai eleito. Mas, pastor, sobrou um povinho aqui, quando Cristo veio na grande tribulação, né? Sobrou um pouquinho de gente dali. Não, irmão, esquece esse negócio, tá? Esquece. Porque não haverá morte no milênio. Muito menos doença. E o leão e o tigre e o coiote vai comer capim. E nenhuma cobra vai ter veneno. Vai ser igual a cobrinha verde, que você pega ela e põe no pescoço. Não faz nada. Pode te morder assim, mas é mordidinha de gato. Pastor, está na Bíblia. Você examina lá. Então, amados, veja Noé, Cristo e agora o fogo. Aí o profeta, irmão, apenas falta 5 minutos, vamos terminar mais cedo hoje. Mas fala de Ruth, né? Vou falar de Ruth um pouquinho. Ruth foi esposa de Malom. Ruth era uma moabita, tá? Morava em Moabe, adorava o deus Quemós, oferecia bebês, sacrificava crianças para o Quemós. A Ruth era uma moabita. Os moabitas veio do filho de Ló com a própria filha, um incesto. Você vê? Deus passou por cima disso para escolher a Ruth. Mas a Orfa também casou com um dos filhos da Noemi. Tá? Mas vamos falar só da Ruth. Então a Ruth, ela teve 4 etapas maravilhosas. Tá? Que é decidindo, trabalhando, descansando e recompensada. Então a noiva passa por esse processo, eu e você. Então o que aconteceu? Ela casou com um Malom. O que significa a palavra Malom? Doença. Irmão, doença. Fraco de doença. Está no hebraico. O que aconteceu com o Malom? O Malom morreu, ela ficou viuvinha. O Quilion morreu também, que era o marido da órfã. Aí as duas noras abraçou, né, abraçou com a Noemi. Noemi representa Israel. Noemi representa a nação de Israel. Noemi falou: oh, minhas filhas, volte para o seu povo, para os seus deuses, porque ainda que eu encontrasse um marido e tivesse filhos, até esses filhos crescer para se tornar marido de vocês, ia demorar demais, por causa da lei do levirato, né? Então vocês vão para os seus deuses, volta para as suas macumbas, para as suas denominações. A órfã deu um beijinho e
A Ruth abraçou a cintura de Noemi e decidiu. Amém? Decidiu o Deus de Noemi, que é o Redentor. Amém? O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Onde você morrer, morrerei eu. Onde você for sepultada, serei sepultada também. Não é o nosso caso. O nosso Deus é o Deus de Israel. Nós servimos o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quem éramos nós? Um povo tudo imundo, tudo pecador, gentil, considerado cão. Por isso que Cristo falou para a mulher sirofenícia: não é certo eu pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Nós era considerado cão, imundo. Mas Ele nos enxertou. Amém? Nós fomos enxertados em Cristo. Nós tomamos o lugar do judeu, que foi amputado e tirado fora, porque eles não foram dignos. E o profeta fala, e nós temos que ter o cuidado, porque senão Deus tira nós também. Se nós não fazer jus à palavra, se nós não procurar obedecer, entrar em linha, Ele tira nós também. Você vê que corremos risco. Então o que aconteceu com a Ruth? A Ruth foi redimida. Amém? E para ela ser redimida, o primeiro marido teve que morrer. Nós, para ser redimido, o primeiro marido também teve que morrer. Nosso primeiro marido é o mundo, é o pecado. 7 de Romanos, não é isso, irmão? O primeiro marido. Você não pode ter um segundo marido se o primeiro marido estiver vivo. Você vai entrar em condenação. Não é isso? Por isso que a noiva de Cristo não pode ser mulher de 2 maridos. Mas infelizmente as denominações é mulher de 2 maridos. Pastor, as denominações elas querem Cristo, mas não larga do maridão mundano. Elas querem Cristo, mas não larga do pecado. Não larga da sujeira, não larga da bagunça, não larga das modas. E Deus é enjoado. Ou é só minha, ou não é de ninguém. Amém? Deus, Ele é tão enjoado, irmão, que nessa era, Ele está segurando na mão dela. Nas outras eras não, mas nessa era, está segurando na mão da noiva. Porque o diabo é terrível. Tá? Então veja, Ruth decidiu. Você tem que decidir. O profeta fala, hoje é o dia de você decidir. Ou você decide, ou nunca mais vai decidir. Decide quem? Cristo. Depois que Ruth decidiu, ela foi trabalhar na obra. Ela foi para os campos de Boaz. Ela foi respigar, foi catar cevada, catar o trigo, foi ajudar para ter o alimento. É o que nós temos que fazer, amém? Ir para o campo e divulgar, e falar de Deus, evangelizar, dar testemunho. Os homens com a boca falando, e as mulheres com a vida. As mulheres pregam o evangelho com a vida vivida. Por isso que as irmãs têm que ter a roupa composta, o cabelo composto, sem pintura, sem maquiagem, aquela vida de cristã mesmo, desculpe o que eu vou falar, parecendo uma fanática. Para chocar. Quando entra na rua por aí em algum lugar. Que é uma irmã bem irmã mesmo. O nacional chama de crentona. Porque a mulher prega o evangelho com o seu testemunho. Deus nem exige da mulher falar. Sabia, irmão? Nenhuma irmã vai ser condenada porque não pregou falando. Deus vai falar, oh, irmã, você não vai entrar no céu porque você não falou nada lá, não. Deus não exige isso. Deus exige de nós. Porque Pedro 3,1 diz assim, pelo porte de suas mulheres, ganha seus maridos sem palavra. Não precisa pregar para o marido. Aquele marido, desculpe que eu vou falar aqui bem forte, ele vai para o inferno. Porque casou com a santa e nunca creu no evangelho. Naquele dia Deus vai falar, rapaz, eu te dei uma santa, você viveu com a santa. Ela pregou a vida toda para você. Mas não tem chance, não. Chance para você é o inferno agora.
E olha lá se nós estiver junto. Porque não dá, irmão. Deus não passa a mão na cabeça, nós passamos. Então veja, o profeta fala de Abigail. Abigail tinha um marido chamado Nabal. Quando Davi entrou nas terras de Nabal, né? O Nabal já mandou um mensageiro lá para avisar Saul que Davi estava por ali, dedurado, né? O Nabal seria natureza, é um homem sem juízo, um doido. Então Abigail, infelizmente, uma santa, uma boa mulher, casada com esse Nabal, sem juízo. Imagina, meu irmão, você, irmã, casada com um homem sem juízo. Que dó. O que aconteceu? Vinha vindo Cristo para ela, que era Davi, tipo de Cristo. Quando Davi chegou e pediu alimentos, o Nabal excomungou. Mas só a presença de Davi se aproximando de Nabal, deu um infarte nele. Ele infartou para permitir a libertação da Abigail. Você notou então? Sempre Deus, para libertar alguém, amém? O outro tem que morrer. O incrédulo tem que morrer. O ímpio tem que morrer. O errado tem que morrer. O mundo tem que morrer. O pecado tem que morrer. Você não pode vir com ele. O que aconteceu? A Abigail ficou viúva, pegou as comidas, os alimentos, levou para Davi, colocou. Está aqui, ó rei Davi, os alimentos. O senhor pode com seus homens se alimentar. Voltou. Olha, não foi uma mulher assanhada. Ficou na dela. Passou uns dias, Davi falou: Abigail, deseja se casar comigo? Claro, né, irmão? Aí Abigail foi a primeira, depois da Mical, esposa do rei Davi. Davi representou o parente redentor. Amém? Então, desculpe o que eu vou falar. Às vezes, irmão, alguma coisa está errada na nossa vida, Deus tira do nosso caminho. Te limpa o arraial, para você ficar livre. Amém? Às vezes um problema, uma dificuldade, um empecilho, eu não sei o que é. Deus sabe, Deus tira do seu caminho. E tira mesmo, irmão. E nem pede pergunta, nem nada. Deus não pergunta nada, não. E você não adianta questionar. Igual Nadab e Abiú. Morreram queimados porque levaram fogo estranho no altar. E Deus falou para Moisés: Moisés, fala para Arão não chorar. Olha a grossura do cinto. Não chora. Tem hora, irmão, que Deus não quer que você chore, não. Por causa que Ele está fazendo justiça. Ai, meu Deus. Deixa Deus fazer a justiça. Deixa o cambão comer no lombo. Deixa Deus limpar o arraial. Amém? Porque Deus é assim que Ele faz as coisas, irmão. Tá? Redenção, Deus tem um cuidado especial com o seu povo. Eu estou com a mensagem aqui, ó, mas não vou ler nenhum parágrafo porque não vai dar, a hora já voou. Então, amados, veja, Ruth, esposa de Malom, doente, morreu, se casou com Boaz. Boaz quem foi? O tipo de Cristo. Redenção tem duas partes, sair de e entrar em. Veja, a redenção você sai e entra em Cristo. Você não pode sair e perecer no deserto. Tá? Você tem que sair e lutar para entrar na terra prometida. Amém? E graças a Deus, nesta noite eu quero dizer, nós estamos na terra prometida. Pela fé. Amém? Nós estamos na terra prometida. E eu mostro para a igreja as características por estarmos na terra prometida. Porque esse tabernáculo aqui, nós estamos na terra prometida. Aqui nós limpamos o arraial. Amém? Aqui nós tiramos o amalequita, o amonita, o jebuseu, o cananeu. Aqui nós limpamos, meu irmão. Amém? Por quê? É o pastor? É a igreja? Não. É o Espírito Santo que limpa nossas vidas e nos purifica para nós continuar na caminhada. Porque se Deus não fizer algo na nossa vida, irmão, desculpe o que eu vou falar. Cada um pode ir para casa e ficar quieto nas suas casas. Mas com certeza,
Deus está trabalhando. Deus está redimindo. Deus está salvando. Amém? Espera, irmão, que o rapto está à mão. A vinda do Senhor está por um triz. Ele vem numa hora que ninguém espera. Ele vem num tempo de confusão. As profecias já se cumpriram. Estamos por um piscar de olhos. E olha a condição do povo. Por isso que você tem que pegar firme. Vamos ficar de pé? Vamos finalizar? Glória a Deus. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Criador de toda boa dádiva e dom perfeito. Obrigado, Pai, pela redenção, por ter nos redimido de volta ao estado original, Senhor. Somos recipiente da vida eterna. Estamos na expectativa, Pai, da transformação do corpo, porque fomos redimidos espírito e alma, mas o corpo físico ainda sofre as intempéries do tempo. Ainda estamos sofrendo na carne, porque a carne, o corpo não foi redimido, Pai. Ainda que a carne e sangue não herdem o reino do céu, ela será tirada na hora da fusão do corpo teofânico tomar esse nosso corpo. E nós te pedimos, Pai, queira abençoar o teu filho, queira abençoar a tua filha, queira dar os sonhos, as visões, queira cumprir tua palavra na vida de cada um, a redenção pelo poder. Que haja o poder de Deus na vida do irmão, na vida da irmã, para trazer para ele e para ela a vitória do amor divino. Senhor, ajude cada lar, cada família, que haja um mover do Senhor nas nossas vidas, Pai. Nós nos rendemos à operação do Teu Espírito Santo, que o Senhor tome o controle de cada um de nós. Aceita a nossa gratidão. Pedimos e agradecemos, leva-nos em paz, protegido pelo sangue do Calvário, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém, amém. Glória a Deus. Amados, vamos cantar um cântico. 331, chamada final. Só o primeiro verso, o coro, usando as palmas. Aqui está Mi. Glória a Deus. Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os remidos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizer então chamada lá estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei. Glória a Deus. Então, irmão, nessa noite, faça jus a essa chamada. Quando Deus te chamar, não fica dormindo não, preguiçoso, não. Atende. Amém? Vamos para casa, amados. Senhor, leve em paz o teu rebanho. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, consolação, fé perfeita, permaneça em vosso coração para toda a eternidade. Amém. Tem encerrado. Cumprimento seu irmão, sua irmã, dizendo: Deus abençoe.